Fala, turma, Diógenes Andrade aqui da Remax Infinity, e você sabe muito bem, quando eu apareço aqui é porque tem oportunidade. Eu tô aqui no Jardim do Trevo, aqui bem próximo do Hotel Bourbon, sabe o Taberna, restaurante Taberna? Atrás do restaurante Taberna, um terrenão, 300 metros, aqui ó, 300 metros, um terreno pronto para construir. Pessoal, oportunidade, coisa boa. Aqui você pode construir a sua casa dos sonhos. Aqui você pode construir, inclusive, para utilizar como fonte de renda, tá? Um terrenão de 300 metros quadrados, com um preço que abaixou, reduziu de 250, agora 220 mil reais. Olha que oportunidade, você tem que aproveitar. Você sabe muito bem, Remax Infinity tem um time de especialistas. Vem!